A sombra recorda muito o inconsciente reprimido de Freud. São aqueles aspectos que ficam recalcados dentro do indivíduo. Eles são fortemente contrastantes com a consciência. Eles fazem um contraste muito intenso com os valores da consciência. E esse é o motivo pelo qual eles ficam recalcados. Então, uma pessoa que se julga, por exemplo, muito virtuosa, pode ter na sua sombra, né, elementos compensatórios dessas virtudes supostas que o indivíduo acredita ter. Então, essa pessoa pode ser atormentada por sonhos que acaba considerando tolice, bobagem, porque não poderia tolerar a percepção de aspectos de sua mente que colidiriam frontalmente com a consciência que a pessoa tem de si próprio, né? Esse é o motivo pelo qual Santo Agostinho, né, disse que, de forma bem humorada, naturalmente, né, que ele não se sentia responsável pelos seus sonhos diante de Deus, né? Imaginemos então que sonhos eram esses, né? Nós conhecemos a vida lasciva de Santo Agostinho e a conversão que veio depois, né? No entanto, aquilo que era vida cotidiana e diurna em Agostinho tornou-se então vida noturna, porque foi recalcado em função da conversão. Então, é uma lógica de compensação, uma lógica de equilíbrio. A psique tem que ter equilíbrio todo o tempo, né? É o caminho do meio, né? Jung descreveu o fenômeno sombra, mas ele observou que essa sombra ela não é só pessoal, ela tem um aspecto coletivo também, né? Ela está ligada ao inconsciente coletivo, ela é uma estrutura arquetípica, né? Então, quando nós pensamos em figuras mitológicas de sombra, como por exemplo o demônio, né, nós nos damos conta de que não existe apenas a sombra pessoal, né? As nossas frustrações, os nossos recalques, né? Existe todo um potencial obscuro no inconsciente coletivo, né? Existe uma sombra que é arquetípica, né? Jung faz uma reflexão profunda sobre isso no livro Resposta a Jó, né? E diz coisas consideradas heréticas tanto para a tradição católica como para a tradição protestante também, né? Jung chega a afirmar que o demônio é uma representação de sombra do próprio Criador, né? Jung não dissocia, né? Deus, para ele, é o que ele chama de uma antinomia, né? É uma oposição interna total, né? Deus não conhece juízo de valor, né? Bom e mal. O aspecto sombra de Deus, né, seria então essa parte demoníaca, né? E ele analisa isso em Resposta a Jó. É claro que aqui nós não teríamos tempo para falar sobre esse maravilhoso livro, essa nova teologia que Jung faz, né, respeitando o equilíbrio psíquico, né? Então, para Jung, o equilíbrio não é a trindade, mas a quaternidade. E a quaternidade incluiria o elemento feminino, geralmente na tradição católica, né, homologado, outorgado ao mal, né? Então, foi através de Eva, no mito judaico, que a morte teria entrado no mundo, o pecado, né? As mulheres sempre tiveram uma representação negativa na tradição judaica, cristã e em outras tradições, as tradições islâmicas também, e também em culturas aborígenes também. Mulheres menstruadas não podiam tocar em alimento. Bom, o mito de Lilith também é um mito interessante, naturalmente. Selene, né? Uma série de mitologias ligadas ao feminino sombrio, né, que são importantes de serem conhecidas, né? Então, a sombra é tudo aquilo que o indivíduo não tornou consciente ainda. Ela se torna naturalmente perniciosa na medida em que não é integrado à consciência e vive, né, uma vida dissociada da consciência. Então, o problema da sombra é o problema da dissociação. Se existe um eu, né, aberto e disposto a dialogar com esses aspectos desconhecidos dele próprio, né, do si mesmo, então ele utiliza a sombra para o próprio desenvolvimento de sua personalidade, né? Esse é um conceito importante
sombra da psicologia de Jung, né? Todos nós temos um lado sombrio dentro de nós. Não devemos rejeitá-lo. Se nós rejeitamos, nós projetamos nos outros, né? Esse é o motivo pelo qual é muito fácil apontar o defeito alheio e não olhar para dentro do nosso próprio coração, né? Ou seja, nós somos vigilantes, zelosos do jardim do outro, né? Mas no nosso próprio jardim, onde a erva daninha cresce, né? Esse jardim nós não queremos olhar, né? Então, a sombra constitui, então, a necessária humildade que o indivíduo precisa ter em relação a ele próprio. Podemos lembrar aqui o espinho na carne de São Paulo, né? Essa é uma história interessante, porque São Paulo pediu a Deus que o libertasse desse espinho na carne, e depois de 3 vezes diz Paulo que Deus decidiu dizer para ele assim: sabe de uma coisa? Você vai continuar com esse espinho na carne, sabe? Porque eu tenho a impressão de que se eu tirar você vai ficar muito soberbo, muito arrogante, vai ficar se achando, né? Então você vai ficar com ele sim, porque ele vai fazer com que você seja humilde, você se lembre que você é falho, se lembre que precisa do outro, né? Então, a pessoa que não tem contato com sua sombra, né, ela facilmente cai em híbris, ela cai em soberba, né? A humildade. A sombra serve para isso. Para não nos deixar esquecer a nossa verdadeira estatura, a estatura humana.